pausa aqui para essa outra lei. Vejam bem a cronologia do tempo, né? As datas, né? Começando. Agora nós estamos aí em 1885, então já muito próximo da libertação dos escravos no Brasil, né? Que é 1888. Então, em 1885 surge mais uma lei. Para vocês verem como as coisas elas são graduais. Por isso que quando a pessoa quer mudar a coisa de uma hora para outra, isso é uma ideia revolucionária e geralmente custa bastante caro. Muita gente já mudou as coisas de forma revolucionária, como a questão dos franceses lá, né? Mas isso deu guerra, deu morte, deu muitos problemas, porque é uma ruptura, né? De um sistema para outro muito brusco. Então, é complicado. A questão da escravidão, ela vai sendo, então, aos poucos, inibidas até chegar ao final aí, que foi a libertação total dos escravos. Então, em 1885, nós temos a lei, né, já tínhamos a lei do ventre livre, quem nascesse a partir daquele tempo não podia mais ser escravizado, e agora a lei do sexagenário, aquele que chegasse nessa idade de 60 anos, ia trabalhar até 65, e aí ia ganhar liberdade. Mas como o professor vai explicar aí, qual o escravo que chegava a 65 anos na época? É muito difícil. Hoje já é difícil, muita gente não chega nessa idade, e naquela época, então, a média de vida era muito menor. Vamos ouvir a explicação, mas era muito menor. Mas, enfim, aqueles que, por um motivo ou por outro, por uma saúde de ferro e tal, chegassem nessa idade, teriam também a liberdade quando chegasse na idade. Por isso, a lei do sexagenário. Então, vocês anotem aí essa última e definitiva lei de libertação dos escravos, chamada Lei Áurea. Ela foi aprovada pelo Congresso e assinada por Princesa Isabel. Então, aí houve a abolição da escravidão. Então, antes as leis foram pegando setores, né? Primeiro, esses vão ficar livres, depois aqueles vão ficar livres e tal, de acordo com a lei. E, então, chegaram ao ponto agora que eles conseguiram criar uma lei para libertar, então, todos os escravos. Ainda assim, foi uma lei que causou muitos problemas para o Dom Pedro II, porque ainda havia uma ideia muito forte de escravidão, né, nos fazendeiros, pessoas do setor aí das terras, né, que queriam continuar escravizando. Então, como a lei veio agora, eles não tinham mais para onde escapar, não podiam mais comprar, não podiam mais vender. Os comerciantes também se sentiram bastante afetados, porque não tinham mais a sua mercadoria, né, que eles consideravam o escravo uma mercadoria, não tinha mais essa mercadoria para vender, então eles começaram a causar muitos problemas e logo depois disso também acaba o reinado de Dom Pedro II aqui no Brasil, começa a República, mas essa lei ficou valendo, para ver como as leis elas são importantes. Então, até aqui, a gente ouviu, né, sobre as questões aí da economia no Brasil, da política, das guerras, né, no caso, a Guerra do Paraguai, e a questão aí do progresso das leis para a libertação dos escravos no Brasil. Então, ela, com a Lei Áurea, encerra-se esse ciclo, né, longo de escravidão no Brasil, e as pessoas aceitam, mais ou menos, né, os brasileiros. Alguns que se sentiram prejudicados, não queriam aceitar, por isso, então, começa uma crise aí no Brasil, mas a lei continua valendo e pronto, nunca mais tivemos escravos aqui. Quando eu falei para vocês a questão gradual, né, a lei ela tem essa função de ir corrigindo os rumos, né, da sociedade,
de forma gradual. Então, nunca é tudo aquilo que a gente quer, aquele ideal mesmo que a gente gostaria, mas ela vai em progresso cada vez mais até chegar no objetivo. Já a ruptura brusca, né, aquela ruptura revolucionária, ela traz, às vezes, problemas também que duram para o resto da vida, como a questão do Haiti. Os escravos se libertaram, lá não teve lei, não teve nada. Lá os escravos se revoltaram, mataram os senhores deles e se tornaram dono do país. Né? Até hoje tem lá o país do Haiti, que era uma colônia francesa ali, que eles brigaram, né, lutaram pela sua liberdade, mataram seus patrões e se tornaram livres. Mas, com isto, tudo, eles ter conseguido a liberdade ali e administrar agora o país, tomar conta do país, administrar, houve um boicote muito grande das nações europeias, né, porque, claro, as nações eram escravagistas na época. E aí, então, começaram a não comprar nada do Haiti e a não deixar também ninguém comprar nada de lá e nem vender para eles. Então, assim, se você comparar a política, né, de libertação dos escravos do Brasil, que ela ocorreu através de leis que foram sendo criadas, né, e gradativamente foram inibindo a escravidão e seguindo para o lado da abolição, né, da libertação total, que aconteceu em 1888, esse decreto do Congresso, e que foi assinado pela princesa Isabel, né, a filha do imperador, que já não estava mais no Brasil. Quer dizer, ele era imperador do Brasil, mas ele estava em viagem, e nesse momento, então, a princesa Isabel, que estava responsável aí, assinou a lei. Então, concedendo a liberação para os escravos. Isso causou ainda uma crise, uma revolta de alguns que se sentiram prejudicados, mas não teve maiores consequências, né? Já, se nós pegarmos ali a questão do Haiti, como eu estava falando para vocês, eles mesmos provocaram a sua libertação através do confronto, né? Da luta, da guerra. E eles venceram, né? Eles acabaram vencendo a guerra, na revolução, na revolta deles, acabaram vencendo, matando seus senhores, né? Seus donos, que se consideravam dono deles, né? E se libertaram e ficaram de administradores do país ali, do Haiti. Só que aí houve o boicote das nações, que as coisas às vezes não dependem só da gente, né? Depende dos outros também quererem ajudar ou quererem atrapalhar. E as nações decidiram atrapalhar, né? Então não compravam mais nada deles, não vendiam mais nada para eles, e eles ficaram aí dependendo só deles ali, e se tornou um país pobre até hoje. Além disso, tem também a questão ali dos terremotos e tal, e hoje a gente vê aqui no Brasil muitos haitianos, alguns até com estudo bem importante, bem interessante, mas estão aí procurando o serviço que aparecer para poder trabalhar, porque lá no Haiti não tem. Então a pobreza lá é muito grande. Então foi um país que se libertou pelas próprias mãos, os escravos se libertaram lá pelas próprias mãos, mas não prosperaram. Até hoje estão sofrendo. Então, volto a falar para vocês, às vezes a política, ela influencia muito, né, para o bem e para o mal de uma nação. Anotem essa descrição que está no vídeo aí no caderno, tá? Através das ideias positivistas, de ordem e progresso, né, são ideias lá do iluminismo, o exército sob liderança do Marechal Deodoro da Fonseca reivindica o poder e proclama a República no dia 15 de novembro de 1899. Bom, pessoal, para encerrar então a nossa aula, para ficar bem completinho, bem legal mesmo,
Já vimos bastante aí sobre as outras questões, inclusive sobre a questão da escravidão e da abolição da escravidão, como é que foi, né? Como se foi sucedendo as leis aí para que isso acontecesse. E uma coisa importante também é a Guerra do Paraguai. Então, vocês vão achar aí no livro de vocês, na página 208. Página 208, está escrito lá em cima, Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Então, aí, por essa descrição aí, você já vê que a guerra durou 6 anos. Então, não foi uma coisa muito rápida, né? 6 anos é bastante tempo. E então foi o tempo que durou essa guerra. Então, começa lá na página 208, se dá uma olhadinha, até 210, 211, na verdade. E daí, na 211, nós temos ali 5 perguntas, né? Um questionáriozinho aí com 5 questões. Aí vocês respondem essas questões, tá? Pode conversar com os colegas, pode pedir informação, né? Claro, sem levantar da cadeira, sem causar aglomeração, mas pode conversar com o colega, pedir informação para vocês colocarem essas respostas. Não é importante o que cada um sabe individualmente. Importante é aquilo que o grupo sabe, que a sala sabe. Então, um pode passar a informação para o outro sem problema. Se tiver alguma dificuldade na hora de resolver a questão, volta no texto, né? É onde o texto fala sobre aquele assunto e responde a questão. Até o final da aula, entrega para a Pro. A mesma situação. Se terminou, entrega. Se não terminou, entrega também. Então, faz numa folha separada agora, não no caderno que nem vocês fizeram até agora, tá? Isso que vocês fizeram até agora fica no caderno, não precisa entregar. E isso que vocês vão fazer agora vai ser uma folha separada para entregar para a Pro. Quantas questões tiveram respondidas até bater o sinal, né? Se for 3, se for 4, se for 5, entrega para a Pro. Não esquecendo de colocar primeiramente o nome, tá? Porque sem nome, eu não tenho condições de saber quem foi que fez o trabalho. Beleza?